Olá galera, como prometi, estou de volta e agora vamos falar sobre classificação de frações. Vamos relembrar primeiramente os termos das frações. Quais são os termos de uma fração? Numerador e denominador. O que indica o numerador? O numerador indica quantas partes eu tomei do inteiro. E o que é que indica o denominador? Indica quantas partes o inteiro foi dividido. Vamos colocar aqui classificação de frações. As frações, elas podem se classificar em própria. O que é uma fração própria? Uma fração própria é aquela que possui o numerador menor que o denominador. Aqui no quadro tem exemplos, olha. 1/2, 1/4, 2/4. Numerador é o número de cima, ele é menor que o denominador, que é o número de baixo, certo? Então a fração própria é aquela que possui o numerador menor que o denominador. O outro tipo, imprópria. O que é uma fração imprópria? É uma fração que possui o numerador maior que o denominador. Exemplo: 8/5. Note que o numerador é maior que o denominador. Outro exemplo: 7/4. Numerador maior que denominador. A outra classificação é frações aparentes. Quando uma fração é considerada aparente? Quando o numerador é múltiplo do denominador. Como assim múltiplo? Quando nós podemos reduzir, efetuar uma divisão. Exemplo: 8/4. Vamos dividir. 8 por 4 igual a 2. Aí vocês me perguntam: professor, essa fração também é imprópria? Correto, pois o numerador é maior que o denominador. Então essa fração eu posso classificá-la em aparente e imprópria. Aparente porque eles são múltiplos, e imprópria pois o numerador é maior que o denominador. A outra classificação, gente, é uma fração mista. Mista. O que é uma fração mista? É uma fração que tem uma parte inteira e uma parte fracionária. Exemplo: 2 inteiros e 1/4. Uma fração mista possui a parte inteira. Quem é a parte inteira aqui? O 2. Quem é a parte fracionária? 1/4. Então, fração mista é aquela que possui uma parte inteira e uma parte fracionária. Gente, então como se classificam as frações? Própria, imprópria, aparente e mista. O que é uma fração própria? É aquela que possui o numerador menor
que o denominador. O que é uma fração imprópria? É aquela onde o numerador é maior que o denominador. O que é uma fração aparente? É aquela onde o numerador e o denominador são múltiplos, eles são divisíveis também, certo? O que é a fração mista? É aquela onde possui uma parte inteira e uma parte fracionária. Como eu posso representar essa fração mista? Nós vamos ver daqui a pouco como eu represento uma fração mista. Vocês vão aprender. Veja só. Então, já falei que vamos aprender daqui a pouco sobre fração mista. E vamos fazer uma revisão geral de alguns exercícios que eu vou deixar para vocês lá na plataforma. Mas eu volto ainda hoje. Daqui a pouco eu volto com uma revisão disso aqui e com fração mista. Como representar a fração mista. Volto já. Um grande abraço. Fiquem com Deus, viu? Já já. Tchau.